Muito bom dia, segunda-feira, dia 11 de janeiro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Trump banido das redes sociais. E Pelosi avisa, o impeachment vai seguir. E o aumento do número de casos de coronavírus levam a uma aversão de riscos nessa manhã. Vamos ao nosso Morning Call. Bom, manhã de cautela. Twitter baniu a conta do Trump, assim como Instagram e Facebook, na sexta-feira, depois do fechamento dos mercados, elevando um pouquinho a atenção entre republicanos e democratas, né? E segundo o Twitter, devido ao risco de incitamento de violência, tá? Nancy Pelosi disse que vai prosseguir com o pedido de impeachment e isso leva a uma aversão a risco, naturalmente, essa manhã, tá? A grande questão é que faltam 2 semanas. Assim, será que justifica tanto ruído? Nancy Pelosi diz que vai sim prosseguir. Os democratas pedem que o vice Mike Pence dê uma pressionada no Trump para que ele deixe o poder. Difícil, a gente sabe que isso não vai acontecer. Enfim, ao longo do dia de hoje, mais informações devem pipocando e eu vou colocando lá no Telegram e no Twitter. Se você ainda não acompanha o nosso canal do Telegram e do Twitter, clica aqui embaixo para que você entre lá, tá? Fica o convite. E se puder dar o joinha antes de continuar o vídeo, eu agradeço bastante. E o número de casos de Covid não param de subir ao redor do mundo. Já já a gente vai chegar para falar sobre a China, mas ontem os Estados Unidos interromperam uma partida. Não ocorreu uma partida entre o Boston Celtics e o Miami Heat. Já não é a primeira partida, já pelo menos umas 5, 6 da nova temporada da NBA foram canceladas. Já são mais de 24 jogadores de 13 times que estão isolados. Ontem o Miami Heat, quase 8 jogadores estavam com suspeitas e não poderiam entrar em quadra. Hyundai e Apple devem assinar um acordo de cooperação até março para produzir um carro elétrico até 2024, tá? Surpreende, né? Uma empresa tão americana quanto a Apple não pegar uma GM, uma Ford e pegar a Hyundai. Eu sou defensor da Hyundai, todos os meus carros são da Hyundai, gosto bastante, mas surpreende, né? Meus carros não, meu carro e o da minha esposa. Só deixando claro aí que não tem coleção de carro por aqui, tá bom? Bom, Joe Biden voltou no Twitter ontem a dizer que os $600 não são suficientes e que precisa sim de $2.000, aquele cheque, né? Lembrando que na sexta-feira ele sinalizou ali que o próximo pacote vai ser de alguns trilhões. O mercado gostou bastante, tanto que deu aquela puxada ao longo da sexta-feira. E as ações da Boeing caem nesse pré-mercado, vou colocar ali no nosso vídeo normal, tá? Caiu um avião na Indonésia ontem, não foi um Max, foi um 737-500 com 62 pessoas a bordo. Naturalmente as ações dão uma recuada nesse pré-mercado. Aqui no Brasil, ruído político para variar, né? Maia chamou o Bolsonaro de covarde depois dele criticar a atuação do ministro da Saúde, Pazuello, tá? E o que chamou mais a atenção foi uma entrevista do Baleia Rossi na Folha esse final de semana, dizendo que o Bolsonaro não, teoricamente, teria que ficar lá no lugar dele. Palavras dele, tirar Bolsonaro não é o caminho. E aí o PT subiu nas tamancas, né? Que está apoiando ele, é o partido chave para essa eleição na Câmara, né? Disse que tem o acordo com o com o Baleia Rossi, que as coisas não são assim, que para o PT voltar atrás são 2 segundos. Ele já foi no Twitter, disse que ia honrar o acordo com o PT sim, e que iria, deixou claro ali, não falou com todas as letras, mas iria sim dar prosseguimento aos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Lembrando que o Maia barrou mais de 50 pedidos desde que ele está no poder. Quando ele teve todo esse ruído aí sobre a reeleição do Maia, eu lembro que eu comentei aqui que por mim o Maia continuava lá. Por quê? Por causa do ruído político que a gente teria caso ele saísse. E é o que vai acontecer. Então, alguma volatilidade essa mudança vai trazer, tá? E Brasil na mídia, né? 2 brasileiros pousaram no Japão com a nova cepa do coronavírus vindo do Amazonas. Enfim, não é uma notícia positiva, mas o Brasil fazendo história. E a China retoma lockdowns, é o que também aumenta aí a aversão a risco no dia de hoje, tá? 90 casos em 24 horas, tá? Na cidade de Shihuazhuang. Bom, é lá no norte do país, tá? E a China também permitiu que a OMS chegue no país na quinta-feira para investigar a origem do coronavírus. Algumas semanas ela estava barrando isso, dizendo que a OMS não entrava lá na China para verificar isso. Vamos dar uma olhadinha então como está a abertura do mercado no dia de hoje.
Pré-mercado, destaque para as ações da Tesla, que cai em 2,72, realizando depois de tanta alta. O Twitter cai 7,83, depois que baniu o Trump, tá? Boeing cai 2,57 com a queda do avião. E aí eu coloquei a Baidu, eu comentei na sexta-feira que deve começar a produção de carro elétrico na China, mas por enquanto é só ruído, tá? É só especulação. Bom, Dow Jones Futuro caindo 0,54, Nasdaq Futuro caindo 0,38, o S&P Futuro caindo 0,48, mostrando um começo de semana um pouquinho mais difícil com a versão a risco, tá? Stocks Europe caindo 0,41, petróleo caindo 0,71 e o VIX subindo 9,18, cotado a 23 dólares e 53 centavos. Um dia de mais cautela para os mercados. Se você tem caixa, podem abrir algumas oportunidades no dia de hoje, tá? Bom, na agenda de hoje, só um discurso de Christine Lagarde às 11h40, tá? A gente tem PCS no Brasil, mas nada de mais relevante no dia de hoje. Aí na terça tem PMI composto da China, aí entra uma série de agendas um pouquinho mais relevantes, aí a gente vai falando ao longo do dia. Lembrando que a temporada de resultados nos Estados Unidos começa essa semana também, tá? Aqui no Brasil já deve começar a pipocar também, a gente vai colocando lá no Instagram. Link está aqui embaixo também, vem com a gente o calendário de resultados assim que for divulgado. Vamos às últimas notícias. Bom, Pence sinaliza que pode sim ir na posse de Joe Biden, tá? Lembrando que apenas 3 vezes na história não ocorreu essa transição de poder entre o presidente e o novo presidente. Nos últimos 150 anos isso não ocorre, tá? Bom, isso aconteceu em 1801, 1829 e 1869. Eu vou colocar os casos lá no nosso Telegram e também lá no Insta. Então, vem com a gente. Múltiplan, com novas restrições em BH, shoppings terão apenas serviços essenciais. Prefeita do Distrito de Colômbia pede aumento da segurança federal na posse de Joe Biden. Sem dúvida nenhuma, né? Depois do que aconteceu, só falta ter outro evento na posse, né? Em entrevista ontem, ele soltou um vídeo. Schwarzenegger compara grupo que invadiu o Capitólio com nazistas. Pedido de impeachment contra Trump tem apoio de 210 parlamentares, segundo a agência Estado. E finalizando, em provocação à China, Estados Unidos suspendem restrições a contatos com diplomatas de Taiwan, né? Ao longo do ano passado a gente comentou algumas vezes esse ruído com Taiwan, China e Estados Unidos, né? Bom, pessoal, espero que todos tenham um ótimo dia. Pelo jeito, abriremos no campo negativo. Faz parte, o mercado é assim, não dá para subir todo dia, tá? Espero que vocês aproveitem as oportunidades para comprar e que as ações que vocês comprem subam. Espero que todos tenham um ótimo dia e vê-los novamente no fechamento. Se puder dar um joinha, eu agradeço bastante. Um abraço, bom dia, bons negócios e saúde. Até mais.